Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso de número 8. 2 Timóteo 4, do verso 1 ao verso de número 8. Graças a Deus. Os irmãos já acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, e no seu reino, a igreja. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Toda a igreja. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos que amarem a sua vinda. Amém, irmão? Se assente glorificando ao Senhor. Meus amados irmãos, eu quero ser fiel àquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho às quartas-feiras ministrado nessa carta, na carta de Paulo a Timóteo, e o Senhor tem me falado algumas coisas, irmãos, dentro destes textos bíblicos. Irmão, entenda bem. Timóteo, ele foi líder por um tempo da igreja de Éfeso. Ele foi apresentado ao Evangelho, provavelmente por sua mãe, Eunice, sua avó, Lloyd. Porém, o mesmo ele é lapidado por Paulo, a quem se refere a ele, a Timóteo, como seu filho na fé. Seu filho na fé. Essa carta de Paulo a Timóteo nada mais é do que suas últimas palavras antes da sua morte, antes da sua partida. A história bíblica vai nos afirmar que Paulo, ele profere essas palavras já no corredor da morte. Paulo já estava sentenciado à morte. E eu posso dizer que Paulo estava na antessala do martírio. Ele estava apenas aguardando o momento da sua execução. Paulo, ele seria decapitado. Paulo, ele foi um grande baluarte do Evangelho.
foi alguém que se dedicou à causa de Cristo de uma forma intensa, muito intensa. As cartas que foram direcionadas às igrejas e aos servos do Senhor e a nós, elas nos impulsionam a continuar na caminhada. Quando Paulo ele escreve essa carta a Timóteo, ele está agora na sua segunda prisão em Roma. Muito diferente da primeira prisão, em que Paulo ele foi preso, acusado de estar pregando. Quem estava por detrás da primeira prisão foram os judeus, e agora ele, como um mensageiro, um evangelista, ele é preso. Na primeira prisão, Paulo ele é preso por questões religiosas. Mas já na segunda prisão, quem estava por detrás não eram os judeus, mas era a própria máquina romana que comandava o Império Romano. E agora Paulo ele não é acusado por ser um apóstolo, um pregador, como na primeira prisão, mas agora na segunda prisão ele é acusado de ser um bandido, de ser um malfeitor, líder dos incendiários de Roma. A história vai nos afirmar que no dia 17 de julho de 64, aconteceu um terrível incêndio em Roma, que destruiu 70% da cidade. Foram 7 noites e 7 dias de incêndio. E a história nos afirma que eles então jogam a culpa em Paulo. Paulo ele é acusado de ser o líder dos incendiários de Roma, de estar liderando uma tentativa de derrubar o império. E agora a Bíblia vai nos afirmar que Paulo ele é lançado na prisão, ele é jogado em uma masmorra úmida, escura, insalubre, em um lugar escuro, desumano. Um lugar, segundo os historiadores, alguns comentaristas falam isso, que a pessoa ela entrava boa, com saúde, ela saía já para o martírio leprosa, enferma demais. Um lugar realmente desumano. E agora, de alguma forma, Roma consegue destruir em partes a história de Paulo, colocando Paulo como um criminoso, como um malfeitor. Mas, mesmo Paulo estando preso, a palavra de Deus estava livre na sua boca. Mesmo Paulo estando em uma situação adversa, ele vai escrever a Timóteo e a igreja de Cristo. E Timóteo aqui, e Paulo ele vai, nesse texto bíblico, ele vai fazer uma defesa apaixonada pela palavra. Ele tinha uma profunda preocupação de que a palavra fosse pregada,
e que a mesma não fosse deixada de lado e se perdesse no meio de milhares de filosofias e de ideais humanos. Paulo agora, ele está condenado. Aí ele vai dizer, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. A Bíblia vai dizer que Paulo, que os seus últimos dias foram dias muito tristes. A Bíblia diz que chegou o momento da sua audiência. Paulo, ele cria expectativas de que os santos estariam lá, que a igreja estaria presente para a sua defesa, para lhe defender. Mas a Bíblia diz que ninguém apareceu. Paulo está sozinho, machucado, ferido, entristecido e desamparado. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele vai falar algumas coisas, ele vai fazer questão de dizer para Timóteo: vem vir ter comigo depressa. Timóteo, eu quero te ver, amigo. Você é meu filho na fé. Paulo estava se sentindo só, irmão. Ele vai continuar dizendo: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Ele vai fazer questão de falar de Demas, que desamparou a Paulo no dia mais difícil da sua vida. Mas no versículo à frente, ele vai dizer assim: mas Lucas está comigo. Porque Demas representa aquele que parte no dia mais difícil, aquele que não dá a mão quando você precisa, aquele que abandona no dia da dificuldade. Mas Lucas é aquele que se apresenta e que fica ao seu lado quando todos vão embora. Todos vão embora, mas Lucas, ele fica, ele permanece. E entenda bem, irmãos, entenda bem. As últimas palavras de Paulo deveriam ser palavras de lamentações. Deveriam ser palavras socorro. Paulo, Timóteo, vem que eu estou desesperado. Timóteo, amigo, aparece. Mas não. Mas na frente ele até faz menção que Demas desamparou. Vai falar sobre Alexandre, o latoeiro, que causou muitos mal ao seu ministério. Mas antes dele expressar essas palavras, ele vai virar para Timóteo e vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, este tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. As palavras de Paulo a Timóteo é: pregue a palavra. Timóteo, continue pregando. Timóteo, não se arrependa de estar pregando a palavra, porque a história vai nos afirmar, a gente vai entender isso, que era um momento assustador da igreja. Muita gente estava parando de exercer o ministério. Tinha muita gente assustada com o domínio do Império Romano.
Na audiência de Paulo, ninguém aparece, com medo, assustados, porque era um tempo muito difícil para a igreja. Mas a palavra de Paulo agora está velho, era um homem experimentado na vida, já havia implantado várias igrejas, já havia estabelecido igrejas em vários lugares, já havia discipulado muita gente, irmãos, havia formado líderes, já havia passado por situações difíceis, tinha sido açoitado, perigo, já tinha passado por tanta situação complicada, já havia sofrido algumas prisões, e agora ele está na sua última prisão, e as últimas palavras de Paulo, ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, não pare, continue pregando a palavra. Timóteo, eu sei que o sistema está complicado, eu sei que o tempo não está favorável, mas isso não quer dizer que você tem o direito de parar de anunciar a palavra do Eterno. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, olha para mim, olha o que eu passei, o que eu vivi, olha o meu estado, eu estou condenado à morte, mas eu não parei e não vou parar até o último dia da minha vida. Quem está entendendo isso, irmão? Levanta a mão para o céu aí, adora o Senhor. Eu estava lendo, irmãos, alguma coisa aqui, e eu estava pensando, né? Paulo, ele era especialista em deixar a igreja sem graça. Não é verdade? Ele era especialista em deixar a gente sem graça. Porque quem está preso está escrevendo para quem está livre. Na verdade, quem está preso parece que está preso, mas está solto. E quem está solto parece que está solto, mas está preso. Não sei se você consegue compreender isso. A lógica era: Timóteo escreve para Paulo, mas Paulo que escreve para Timóteo. Quem está preso, na verdade está livre, e quem está livre, na verdade está preso. E eu imagino Timóteo assustado, porque Paulo, ele vai fazer questão de dizer isso, né? Que chega um momento que Timóteo fica com vergonha, não é isso? Da sua prisão, ele fica meio assustado. A igreja estava assustada. Entenda isso, irmão. A igreja estava acuada, no canto, desanimada, prostrada. Aí eu imagino chegando aquela carta, os crentes, vamos ficar aqui parados, não vamos trabalhar mais não. Aí vem Paulo, aí começa a ler: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, Timóteo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas você, Timóteo, igreja, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio, Timóteo. Sofre as aflições, porque eu estou sofrendo as minhas.
Era isso que Paulo estava dizendo. Eu estou sofrendo as minhas, mas você sofre as suas. Faze a obra de um evangelista. Ou seja, Timóteo, continue pregando e cumpra o teu ministério. Paulo estava dizendo, quem foi que falou que o teu ministério acabou, Timóteo? Quem foi que disse que o Império Romano é que comanda a nossa boca? Quem foi que disse que a espada de Nero é que diz o que... Não, vamos continuar pregando o Evangelho. Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Eu acabei a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a minha fé. Mas desde agora a coroa da justiça me está guardada. Oh, glória a Deus, irmãos. A qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, Timóteo, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você consegue, irmão, compreender isso? Aí eu imagino Timóteo pegando, lendo, aí um olhando para o outro, a gente pensou que a gente tinha problema. Porque às vezes, irmãos, a gente acha que tem mais problema que todo mundo. Você já reparou, irmão? Não quero mais trabalhar para o Senhor, não. Não, agora eu não faço mais. Não, a irmã fulana, ela olhou para mim de cara feia, agora eu parei. Não, não me deu oportunidade para pregar, agora eu vou fazer, não faço mais. Não, você tem problema mesmo? Esse camarada aqui, no final da vida dele, a Bíblia vai dizer que ele manda trazer algumas coisas. Ele fala para Timóteo, Timóteo, traz Marcos, porque me é útil. Traz, vem você, mas traz João Marcos também, porque é mais dois junto comigo. São mais dois, Lucas está aqui. Vem você, traz mais alguém. Aí ele vira, mas traz aí os meus bens. Sabe o que Paulo ele reuniu depois de anos de evangelho? Sabe o que ele tinha? Aí ele vai dizer, quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo. E os livros, principalmente, e os pergaminhos. Traz a capa, porque eu estou com frio. Eu estou numa masmorra. Eu estou num lugar insalubre. Um lugar frio, escuro. Aqui, quando a temperatura desce, o negócio é feio. Tem gente que sai leprosa. Tem gente que sai doente demais. Traz a capa. Vem. Irmão, com todo respeito, catuca esse irmão que está do seu lado, pergunta, irmão, você tem problema mesmo? Fala bem, você tem problema mesmo? Pergunta a ele, irmão. Agora olha para o outro lado e fala para ele, irmão, qual o teu problema, irmão? Qual o teu problema, irmão? Qual o teu problema? Eu não entendo, irmãos. Tanta gente com problema, tem problema. Eu acho que isso era problema, irmão. Esse camarada aqui, ele tinha um problemão. Quando o Paulo ele escreve a igreja em Filipe, aos filipenses, se não me falha a memória, é isso sim, aos filipenses. Paulo, ele está preso também. Ele está preso, ele vai escrever as epístolas, né? Da prisão, que é Efésios, Filipe, Colossenses, Filemão. E quando ele escreve aos filipenses, ele vai dizer, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem.
Paulo, ele gostava de deixar a igreja sem graça, porque quem está preso está mandando aquele que está livre se alegrar, porque quem está livre está reclamando da vida. Você consegue entender isso? Quem está livre está murmurando, quem está livre está triste sem motivo, mas quem está preso está mandando quem está livre se alegrar. Não tem lógica, porque na verdade quem está preso não está preso, está livre, e quem está livre não está livre, está preso. E tem muito crente assim, irmão, que está livre, mas está preso. Mas tem gente também que está preso, passando por luta, por problema, por dificuldade, por enfermidade. Tem gente aqui que está desenganada pelos médicos, mas está livre, está alegre, está adorando ao Senhor. Então, meu irmão, nessa manhã, se alegra no Senhor. Se alegra, se regozije no Senhor. Aí Paulo está preso, ele escreve aos Filipenses, entrega lá, povo triste. Entrega para aquele povo triste lá, esse negócio aqui. Eu estou preso e eu estou alegre. E quem está solto está triste. Não tem cabimento. Cuidado para você não fazer uma leitura errada daquilo que é o Evangelho. Cuidado. Cuidado. Conjure-te por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Sabe por quê, Timóteo, você deve pregar? Sabe por quê? Por causa da manifestação futura de Jesus. Está no verso 1, irmão. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Timóteo, sabe por que você não pode parar de pregar? Porque Jesus está voltando. Porque Jesus está voltando. Não para de pregar, não. Jesus está voltando. Ele vai voltar, Timóteo. Ele vai voltar. Então pregue. O segundo motivo, sabe por que você não pode parar de pregar, Timóteo? Porque haverá um julgamento. Está no verso 1, irmão. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Estou fazendo a exposição da palavra, irmão. Está aqui. Pregues a palavra. O verso 1 responde. Por quê? Por que eu devo pregar? Porque Jesus está voltando. E porque haverá julgamento. Porque Deus fará justiça na terra. Deus fará justiça. Irmãos, ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Você sabia disso? Ninguém escapará do julgamento de Deus. Não duvide, irmão, dessa verdade. Deus julgará os bons e os maus atos. Deus vai julgar. Tem gente, irmão, que acha que está tudo de qualquer jeito, perdido. Eu faço o mesmo e a conta não chega. Um dia vai chegar, irmão. Sabe por quê, irmão? O pecado, ele é assim. O pecado, ele nos acostuma, a acharmos, porque às vezes não acontece nada de imediato. E o pecado nos leva a pensar que Deus não está nem aí. Que não haverá julgamento.
que não haverá. E o diabo sabe fazer isso, irmão. Ele sabe deixar uma pessoa lá no meio do lixo, lá não está acontecendo nada, tá bom, ninguém está vendo, ninguém sabe. Ninguém sabe. A conta não chega, a fatura não chega. Eu posso falar do meu irmão. Eu posso lançar uma palavra e tirar alguém da igreja. Eu posso ir para a rede social e arrebentar alguém. Não tem justiça, Deus não está vendo isso. Eu posso dormir lá Eu posso ir para quê? A conta não chega. Eu sempre fiz isso e nunca aconteceu nada. Tô aqui, tô bonito, olha como é que eu tô lindo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Quem está vivo e quem está morto. Pregue a palavra, Timóteo. Por quê? Porque haverá um julgamento. Deus fará justiça. Já viu, irmão, gente que às vezes fica reclamando, fala assim, fulano faz, não acontece nada, então vou fazer. Faz não, irmão. Porque o que é dele, faz não. Mas fulana fala assim, deixa a fulana falar. Fala não, porque um dia a fatura chega. Porque o pecado é igual, irmão, um cartão de crédito, né? Você vai, passa, você compra, você vai para a internet, vai na loja, vai passando, estou comprando. Mas quando a fatura chega, irmão, sangue de Jesus tem poder. O pecado é assim. A gente tem a sensação que a fatura nunca vai chegar. Nunca. Ninguém está vendo. Irmãos, diga assim, Deus fará justiça. Diga assim, ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Amém. Não duvide dessa verdade, irmão. Deus julgará os bons e os maus atos. Pastor, eu sou ruinzinho. Eu faço ruindade mesmo e acabou. Vai chegar, irmão. Vai. Você, irmão, você pode enganar aqui. Você pode gerenciar mentiras. Mas naquele grande dia, nada ficará sem as suas compensações. Plantou, colheu. Isso quando não paga aqui mesmo. Já falou, irmão, tem gente que até para morrer, não é todo mundo não, mas tem um negócio aí, irmão. Reparou que tem um negócio desse aí? O que é o inferno? É a justa condenação para aqueles que desprezaram a palavra. Pastor, hoje o senhor acordou? E o céu? Vou falar do céu também, para você não ficar triste. E o céu? É o lugar para aqueles que obedeceram a palavra. Dá um glória a Deus aí, irmão. O que Paulo quer que Timóteo pregue, irmão, que há salvação para a humanidade perdida. E que a humanidade precisa se arrepender dos seus atos.
Segundo, que há vida eterna através de Cristo. Há vida eterna através de Cristo. Paulo, ele queria que Timóteo entendesse algumas coisas, irmão. Primeiro, que é urgente a pregação do Evangelho. É urgente. Que não podemos deixar para amanhã. Por isso que ele vai dizer, pregue a palavra, exorte, repreendas. Timóteo, é urgente. Segundo, Paulo queria que Timóteo entendesse mais o quê? Que o mundo precisa saber que está em rota de colisão com Deus, irmão. O mundo precisa disso. Então, Timóteo, não desista da pregação. Quando Paulo ele fala para Timóteo isso, não desista da pregação, era isso. Vai ter hora que você vai pregar, que vai ter gente que vai estar nem aí. Vai ter gente que vai desprezar a sua pregação, a sua mensagem. Mas eles não estão desprezando você, estão desprezando a mim. Eles estão desprezando a minha palavra. E eu vou fazer justiça. Terceiro lugar, Paulo queria que Timóteo entendesse o quê? Que precisamos pregar a palavra, mesmo que as circunstâncias da vida sejam as mais dolorosas, dramáticas e tristes. Tem muita gente, irmão, abrindo mão do chamado do ministério, por causa de dor, por causa de sofrimento, por causa de rejeição. Seja rejeitado aqui, irmão, mas seja recebido pelo Senhor um dia. Seja desprezado aqui a sua mensagem, a sua palavra, mas seja recebido com alegria pelos céus um dia. Há uma recompensa, irmão. Há uma recompensa. Timóteo, continue expressando a sua fé publicamente. Pregue a palavra. Continue falando. Pregue a palavra com paciência e doutrina. Com longanimidade, paciência e doutrina. Por quê? Porque a paciência revela que o tempo é de Deus, não nosso. Porque não é por você, mas é pelo meu espírito. Você só deve pregar. Pregue com paciência e doutrina. Doutrina aqui, irmãos, tem a ver com a verdade. Ou seja, o evangelho não é um relaxante muscular. Não, irmão. Que passa, daqui a pouco a dor volta. Mas o evangelho é como um bisturi, né? Ele vem para fazer uma cirurgia, arrancar o tumor, abrir a ferida que está maquiada, mas trazer a cura. Fique em pé em nome de Jesus. Tem gente, irmão, que cresceu odiando esse nome, doutrina. Aí Paulo vai dizer, prega a palavra com longanimidade e doutrina. Falou de doutrina, as anjos têm poder. Culto de ensino, está repreendido. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo agora ele vai falar de um fenômeno que domina a humanidade, irmão. É um fenômeno. A tendência do ser humano de não ouvir o que precisa e cercar-se de pessoas que lhe digam o que elas querem ouvir. Isso é um fenômeno. Você já reparou, irmão? As pessoas não gostam mais de ouvir a palavra. Está até difícil de pregar, né, irmão?
Os pastores agora nas igrejas nem pregam mais, me chamam pregador, né? Porque aí ele se exime. Não, quem falou foi o pregador, não tenho nada com isso. Os camaradas aí cheios de medo, irmão. Fica coado. Mas Paulo vai dizer, Timóteo, você é um líder, você é um jovem líder. Ele era um jovem obreiro, irmão. Líder de uma grande igreja. Aí vai dizer, Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra. Repreende, exorte. Com paciência e doutrina. Verá tempo que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, vão ter coceiras, vão ficar nervosos. Já viu a pessoa ficar nervosa, irmão? A palavra está sendo exposta, está nervosa, tá? Meu Deus, para que eu vim hoje? Para que isso? Desviarão os ouvidos da verdade. Mas você, Timóteo, você sobe em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Cumpra o teu ministério. Fale para o irmão que está do teu lado, irmão, cumpra o teu ministério. Fala para ele, cumpra o teu ministério. Amém, irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.